Perfeito. Então, fala galera, tudo bem? Meu nome é Bruno. Então, eu decidi começar a ver alguns vídeos com algumas coisas que eu tava vendo no mundo, sabe? Eu vi muita coisa que eu discordo, particularmente, e vi pessoas que, por consequência dessa falta de informação, dessa desinformação, na verdade, é, não digo que as pessoas fazem às vezes sem querer, talvez, mas a gente vê muitas pessoas, né, muitas empresas que fazem isso de propósito, causam desinformação e tudo mais, e eu queria fazer a minha parte, sabe? Eu sei que eu não sou o dono da verdade, nem acredito que eu sei de todas as coisas, mas eu acredito que todo mundo pode fazer a sua parte para tentar não ser o dono da verdade, mas junto tentar achar alguma coisa é, que ajude as pessoas, sabe? Que traga informação levante pontos diferentes, que as pessoas possam por si próprio ter uma conclusão própria, sabe? Falar, não, eu estudei aqui e aqui e a conclusão que eu tenho é essa. Eu acredito que esse é o melhor jeito de todo mundo, né? De todo mundo poder crescer como pessoa e o intelecto dela em geral, né? Então, perfeito. Então, eu queria começar primeiro me apresentando, né? Que nem eu falei, meu nome é Bruno, eu tenho 23 anos, eu moro aqui na cidade de São José dos Campos, aqui próximo de São Paulo. E eu sou cristão, sou cristão desde que eu nasci, basicamente, né? É, eu já eu sou bem ativo na igreja, né? Inclusive, eu fui voluntário como missionário pregando a palavra de Deus de porta em porta durante 2 anos, de 2016 a 2018. Então faz quase 2 anos que eu voltei para casa. Hein? Mas o que eu quero fazer, eu acredito que seja realmente uma conversa entre a gente, né? Vou tentar sempre ser bem aberto, até para pessoas nos comentários e tudo mais. Opa, desculpa, coçando um pouquinho o olho. Então eu vou tentar sempre ser bem aberto e realmente eu não acredito que tem um dono da verdade, que a gente acredita que todo mundo pode aprender e ensinar ao mesmo tempo. Então a proposta do canal é essa, eu vou fazer basicamente 3 vídeos por semana, explicando a minha visão sobre o mundo, sobre as coisas que estão acontecendo. E queria que a gente junto, não somente eu falando, ó, vocês têm que acreditar nisso, tá bom? Mas não, acredito que todo mundo junto, queria aprender de vocês também. Coisas que acontecem. Eu decidi que o primeiro vídeo que eu queria gravar é que particularmente eu tenho certeza absoluta pra mim que nunca vai acontecer uma guerra nuclear. E eu queria explicar pra vocês o meu ponto de vista, por que eu acredito nisso, certo? É, e para isso eu tenho algumas bases, tanto lógica quanto principalmente nas escrituras. Eu acredito que para os cristãos, né, para as pessoas que acreditam em Deus, é a base principal, porque se você não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, você basicamente não acredita no cristianismo e até na verdade na existência de Deus, se você for olhar para um lado, né? Então, tá certo? Então eu queria fazer um esquema aqui que eu vi que para mim é tudo novo, né? Então eu tô aprendendo também aqui. Eu vi um esquema aqui para poder compartilhar a tela que eu achei interessante, vai me ajudar bastante na hora de poder editar o vídeo, tá certo? Mas primeiro então eu queria falar com vocês a respeito do seguinte, da parte que basicamente se você é cristão, se você acredita em Deus, se você não é um ateu, né? Você acredita na dualidade, certo? Então que existe Deus, que é a nossa força maior, a nossa força de luz, e você acredita que existe Satanás, o demônio em geral, né? E ele é a força das trevas, a força da escuridão. Então se você acredita nisso, você acredita que existem as duas forças, a dualidade em tudo, o mundo é binário, né? Eu trabalho com programação e existe o sistema binário e tudo mais, e tudo na natureza. Existe a vida, existe a morte, existe, por exemplo, existe o homem, existe a mulher, ou existe o dia, existe a noite, o sol, a lua, tudo é dualidade, é incrível. Isso é uma regra geral, né? E perfeito, então queria começar. O que me lembra, a primeira vez que eu estava pensando sobre isso, o que eu pensei? Eu falei, ok, eu acredito na dualidade, então eu acredito que Jesus Cristo foi e é o nosso Salvador e o nosso Redentor. Então, principalmente em Mateus, no capítulo 24, ele fala muito sobre os sinais antes da segunda vinda, né, que precederiam o retorno dele. E ele fala um pouco sobre isso,
em Mateus 24, mas a gente encontra diversos locais que falam também sobre o assunto. Então eu queria começar aqui, ó, em Daniel 12. Deixa eu só abrir aqui rapidinho. Ok, deixa eu ver. Então, perfeito. Então, aqui no primeiro versículo, ele fala o seguinte, ó. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Porém, naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Perfeito? Então, até aqui a gente vê o que, né? A gente vê aqui o Senhor começando ali a falar pra gente mais ou menos a situação geral que a gente se encontraria no fim dos tempos. E eu achei muito interessante porque é o momento que a gente vive, né? Onde milhares, milhões de pessoas estão sofrendo por causa dessa questão do... eu acredito que eu não posso falar isso, senão meu vídeo vai ser talvez bloqueado. Então, essa coisa que está acontecendo no mundo, que vocês sabem, né? Então, ok. Então, ele até fala inclusive, né? Ele fala, o qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, certo? Então ele fala da angústia que a gente vê muitas pessoas passando, porque inclusive um ponto é por causa da desinformação. Eu vi num jornal, né? Eu não tenho muito costume de assistir jornal pela TV, mas nesse dia eu tava assistindo, porque tava ligado, eu falei, não, vou assistir. E eu achei absurdo da forma que eles propagaram a notícia, sabe? Eles falaram, ó, morreu tantas mil pessoas no Brasil. Eu falei, tá, ok. Aí ele falou, é como se toda a cidade de Guarulhos tivesse morrido. Eu não lembro a cidade exata, mas falou o Suzano, na verdade é como se todos os cidadãos de Suzano tivessem morrido. E começou a jogar terror psicológico. Eu falei, caramba, que absurdo. Eu fiquei abismado, assim, com a cara de pau, sabe? Do repórter de falar, assim, com uma seriedade. E ele não é bobo, ele é muito... Eu tenho certeza que ele é um cara muito inteligente, então eu tenho certeza que ele estava fazendo aquilo lá. Não vou apontar que é como má fé, não vou botar, não, eu tenho certeza que é má fé, mas é difícil pensar que é outra coisa, sabe? Então isso causa terror nas pessoas, e o terror ele nunca é bom, nunca é bom. Quando eu servi no exército, né, a primeira coisa que eles ensinavam em relação às pessoas, né, que o pânico é uma das principais principais situações que pode causar calamidade pública. Porque por mais que aconteça muita coisa ruim, mas se as pessoas estiverem tranquilas ou tiverem um norte, né, elas vão superar aquilo. Pode passar por dificuldade, mas ela vai superar aquilo. Mas a partir do momento que ela entra em desespero, aí é muito, muito difícil de, digamos, sair alguma coisa boa, né, dali. Certo? Então, Daniel ele começa falando dessa angústia. Então, eu queria falar agora um pouquinho aqui em Mateus 24, que esse capítulo, para quem, né, quer saber estudar um pouquinho mais, é excelente, Eu estava estudando isso aqui, né, relembrando um pouquinho para falar com vocês com mais, né, um pouquinho de propriedade ali. É incrível. Ó, vou compartilhar com vocês. Perfeito, ó. Então eu vou ler primeiro os 8 versículos e eu quero que, enquanto a gente vai lendo, a gente vai pensando o que está acontecendo hoje em dia no mundo, né? O que a gente vê. E aqui fala, ó. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximando-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Isso já se cumpriu, né, quando Israel, né, Judá no caso, foi invadida e destruída, né? Perfeito? E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo, diz-nos quando serão essas coisas e que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo. Essa parte começa já Jesus Cristo falar diretamente dos nossos dias, né?
Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, nessa parte a gente já vê muita coisa, né? Tem até aquele, eu acho que ele é de Curitiba, né? Henri Cristo. É um absurdo. O cara diz realmente, ele fala como se aquilo fosse verdade, que ele é Jesus Cristo, ele é o Messias encarnado. É um absurdo, é um absurdo. Se o Henri Cristo está vendo esse vídeo, você é uma farsa, me desculpa. É um absurdo você falar isso. Mas isso é uma coisa, né, mais que a gente olha e poucas pessoas acreditam, então nem é muito relevante. Mas a gente vê muitas pessoas que fazem exatamente isso, elas se pregam ou como Cristo ou em nome de Cristo, né? A gente vê milhões de pessoas que enganam, roubam dinheiro. Minha tia, nossa, conheço tantas pessoas que foram, infelizmente, furtadas em nome da fé, né? As pessoas usavam o que tem de mais precioso nas pessoas para poder roubar elas. É um absurdo, mas infelizmente a gente sabe que acontece. Tá ok? Então, ó, continuando. É, por, porque, ok, porque virão muitos meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos, ok? Eu virei de guerras e rumores de guerras. Vejo que não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então, aqui tem uma parte interessante, né? Ele fala que a gente vai ouvir guerras, rumores de guerra. A gente vê, por exemplo, essa questão que está acontecendo é, com Trump, com Coreia do Norte, Rússia, China. E é simplesmente a gente olha, se a gente vê por cima, né? Se a gente tem uma visão um pouco mais aérea, a gente fala, nossa, que absurdo. O mundo vai acabar em segundos. Mas esse vídeo, inclusive, vai falar sobre isso. E esse é o propósito principal. Aqui, o próprio Cristo começa a falar, né? Mas ainda não é o fim. Então, uma das partes, né? Que eu queria falar. Eu queria que a gente pensasse junto, ó. Pensa, então, Deus existe, ele é nosso protetor, nosso criador e Jesus Cristo, nosso redentor, perfeito? Então, se a gente partir desse princípio que Jesus vai voltar, e aí vai começar os sinais, vai começar a segunda vinda, né? Então, Jesus vai voltar, os anjos vão estar com a trombeta ali, e todo mundo vai começar, nossa, que Jesus está voltando, e agora? Agora pensa, se acontecer uma guerra mundial, mas não é a palavra correta, na verdade uma guerra nuclear, né? Nem precisa ser mundial, mas uma guerra nuclear, aí realmente, eu tenho uma frase bem famosa, acredito que já tenham ouvido, que eu não sei como vai ser a terceira guerra mundial, mas eu sei que se tiver a quarta, vai ser com varapaus. E realmente é verdade, porque se acontecer uma guerra nuclear, aí, meu amigo, aí realmente vai ser o fim do mundo. Mas Cristo fala que ele não vai ser o fim, porque é só a gente pensar, né? Deus tem o plano e ele tem o poder para fazer tudo. E ele não pode ser interrompido no propósito dele, porque ele é Deus. Ele não tem como, ele é onisciente e onipotente. Alguém com essas características não pode ser enganado ou ser, como eu posso dizer, ser ultrapassado, né? Desculpa o cachorrinho aqui. E se a gente pensar então por esse lado, então você acredita realmente que Deus permitiria que uma guerra nuclear acontecesse para que milhões de pessoas fossem mortas e não sobrasse quase ninguém na Terra? Se sobrasse. Porque a gente vê, né, que só a Rússia tem o poder de destruir a Terra, o nosso planeta inteiro, mais de 22 vezes. Isso eu vi esse dado muito antigo, então deve estar muito maior hoje em dia, porque a produção continua, né? Então, na época que eu vi, que eu acredito que faça uns 10 anos, ou mais, porque eu vi isso na escola, que só a Rússia tinha o poder para destruir a Terra 22 vezes e agora está muito maior. Imagina todo mundo que tem bomba nuclear. Então, se acontecesse, eu acho difícil que sobraria alguém na Terra. Então, frustraria os planos de Deus, porque Deus não teria mais segunda vinda, porque não tem mais ninguém na Terra, entendeu? Então, só por esse lado, a gente olha e fala, nossa, faz algo que não faz muito sentido aqui. Mas, claro, se alguém tiver uma visão, né, que fala, ó, se você olhar por esse lado, não faz tanto sentido.
por favor, coloque no comentário que eu vou ler. Eu vou fazer questão de ler todos. E eu tô todo o tempo refletindo e absorvendo conhecimento. Esse é o meu objetivo aqui também. Passar, mas também absorver o conhecimento que seja bom. Que nem Paulo falava, né? Pra gente ver de tudo e reter o bem. Então, a gente tá aqui pra isso também. Ok. Então, esse é um dos pontos, assim, que mais me fizeram pensar e me ajudaram a chegar à conclusão que realmente nunca vai ter uma guerra nuclear, tá bom? Esse vídeo vai ficar um pouquinho maiorzinho, mas eu vou até diminuir ele um pouco, mas é muito interessante. Eu até queria fazer um outro vídeo mais pra frente falando dos sinais da segunda vinda, né? Pra gente ter uma ideia. A gente não vai conseguir saber, não, vai chegar tal dia. Porque ele até fala, né, que nenhum homem sabe o dia e a hora. Mas por enquanto eu vou focar principalmente nessa parte da guerra, tá ok? Então, por essa parte de acreditar em Deus, a gente já pode ter essa ideia de que, pelo menos eu acredito, a menos que alguém me ajude a ter uma visão diferente, que se acontecesse uma guerra nuclear, os planos de Deus iriam falhar, porque não ia existir mais ninguém na Terra para ter uma segunda vinda. Mas mesmo que, digamos, tivesse prestes a começar, não seria o momento perfeito para Jesus voltar? Quando a humanidade estivesse pronta para se destruir, Jesus voltasse para salvar. Isso seria até poético, né? Você pensar nisso. E particularmente para mim faz muito sentido. Jesus voltar bem no exato momento quando a humanidade mais precisa dele, quando milhões de pessoas inocentes vão morrer. Realmente seria um momento realmente incrível. Então, mesmo que se dependesse da humanidade isso fosse acontecer, eu acredito que Cristo com certeza poderia intervir e antes que acontecesse ele fizesse a segunda vinda, né? Mas tudo pode ser, eu não sou o dono da verdade, muito menos vidente, né, para saber o que pode acontecer exatamente. A gente só levanta hipóteses e vê as consequências que essas hipóteses teriam se acontecessem, né? Então, perfeito. Agora eu queria levantar uma outra parte. A gente sabe que muita coisa acontece por baixo dos panos. E eu queria levantar, eu não sei, porque tem pessoas que acreditam ou não, que existem sociedades secretas, né? Como Illuminates, como por exemplo os maçons, né? Que muita gente fala, não, mas eles são bons, tem uma pessoa que, não, eles são ruins. Então tem essa divergência de ideias, né? E eu queria trazer aqui um pouquinho pra gente pensar. Tem dois vídeos muito bons que eu queria indicar. O primeiro quem é que nos controla e por quê? E quem faz esse vídeo é a Débora G. Barbosa, não sei se vocês conhecem, mas ela é muito, muito boa. Eu sempre gosto de ver os vídeos dela e também absorver o que eu falo, nossa, interessante, tudo mais, tem uma troca de ideias. E eu vou deixar o link aqui na descrição, o link para os dois vídeos, tá bom? Para vocês verem por vocês mesmos e tudo mais, tirarem suas próprias conclusões. Mas, perfeito, então, basicamente o que ela fala é que ela faz, eu achei muito interessante, inclusive, ela fez uma pirâmide, um triângulo, falando sobre quem manda no mundo, né? Então, tudo começa da base, que é a gente, né? O gado, como eles dizem, mas com todo respeito, né? São as pessoas que estão todo dia trabalhando, estão na base da pirâmide, né? Então, aquela pessoa que não é milionária, como, nossa, né? 95% da população, acredito eu, ou até mais, né? Então, essa é a base e ela começa a botar, então, os bancários, os empresários, o governo, ela vai colocando tudo certinho até chegar na ponta da pirâmide. E é muito interessante, realmente indico o vídeo dela, para vocês darem uma olhadinha, tá bom? E... perfeito, então, particularmente, se você me perguntar, você acredita que exista, assim, os Illuminatis e tudo mais? Por muito tempo eu não acreditei, mas depois de muita coisa que eu vi, eu já realmente acredito firmemente. Eu não vou dizer eu tenho certeza absoluta porque eu nunca vi, né? Seria uma... se eu falasse que eu tenho certeza absoluta é de uma coisa que eu vi, nunca vi. Então, mas eu acredito firmemente. E tá certo? E eu queria trazer uma das coisas que ultimamente eu achei um absurdo. Eu acredito que todos vocês tenham visto, se não viram. Eu posso fazer um vídeo inclusive sobre isso, se você quiser, só colocar aqui embaixo. Eu posso explanar o assunto melhor. É porque eu não quero ficar muito tempo também, mas em cada vídeo eu tenho a média de 10 a 20 minutos, eu tô quase batendo ela já. Certo? E Bill Gates, ele é um cara muito interessante de se estudar, porque ele é um multimilionário
que ele faz coisas estranhas com o dinheiro dele. Ele faz uns investimentos assim que você fala, é difícil acreditar que alguém faça isso só por amor ao mundo, sabe? É difícil acreditar. E uma das coisas que eu achei, assim, não vou dizer absurdo, porque essa nem é a palavra que alcança o sentimento, mas, assim, inacreditável, acho que é a palavra. Ele deu um. Ele estava fazendo uma palestra e simplesmente ele falou que é necessário uma redução populacional para evitar o colapso mundial. Ou seja, a eugenia, né? Achei, assim, eu fiquei abismado porque ele falou: Nossa, tá, a gente vai ter que matar muita gente ou evitar que muitas pessoas nasçam para que a gente pudesse ter um mundo melhor. Simplesmente assim para uma multidão de pessoas assim e tudo bem, sabe? As pessoas falam: Não, tudo bem, ok. Não teve tipo, nossa, que absurdo. Não, as pessoas só falaram, ok, e continuaram ouvindo o que ele estava falando. E é simplesmente absurdo. Eu vou deixar o link que o Thiago ele fez no canal dele. Ele foi falando parte por parte, mas eu também posso fazer se vocês quiserem, né? Falar, não, eu posso fazer a tradução ali e tudo mais. Mas é simplesmente absurdo. Ele falou categoricamente o plano que estava sendo que ele tinha traçado para poder fazer a redução populacional. Ou seja, eu e você, a gente pode estar nesse plano, a gente pode estar simplesmente prestes a ser morto de alguma forma, direta ou indiretamente, né? Mais provável indiretamente, porque é a forma que eles trabalham. E se você acredita que os Illuminati, as sociedades que dominam o mundo existem, aí é mais fácil de acreditar ainda que nunca vai ter uma guerra nuclear, porque você fala, não, mas pode ter uma guerra nuclear, ok. Mas você realmente acredita que se, digamos que você quer dominar o mundo, aí você vai lá e incentiva uma guerra nuclear, você vai dominar o quê? Vai dominar um bando de lixo radioativo? Não faz sentido. Principalmente se você, digamos, você é ateu e só acredita nos Illuminati, ok? Ou que sociedades que dominam o mundo. É mais fácil para você acreditar ainda que nunca vai ter uma guerra nuclear. Porque simplesmente não faz sentido você ter todo o trabalho que eles tiveram durante os anos de poder colocar na mente das pessoas, fazer ali toda uma programação para as pessoas começarem a emburrecer com o tempo e tudo mais, para simplesmente jogar uma bomba nuclear e não poder aproveitar nada. Não faz sentido, sabe? E mas o medo que uma guerra nuclear causa é muito, muito, muito benéfica para esse tipo de sociedade ou uma ideia dessa. Isso é um fato. E gente, aqui já deu 20 minutos já, então vou cortar, mas eu queria muito saber do feedback de vocês. Eu queria muito explanar e também, por favor, comente as suas ideias e tudo mais. Eu queria aprender com vocês também. Eu realmente quero muito absorver conhecimento nesse projeto que eu estou fazendo. Eu não sei aonde eu quero chegar, eu só quero realmente conversar com vocês e aprender com vocês e também passar o conhecimento, o pouco conhecimento que eu tenho, tá bom? Mas eu gostei muito de fazer, então se você gostou, dá um like no vídeo pra poder a gente ter um retorno, né, do como que tá sendo, ou se tiver algum comentário, alguma dica, qualquer coisa, pode comentar que eu vou ler tudo. E se você gostou do projeto, pode se inscrever aqui no canal. Vou estar fazendo 3 vídeos por semana, tá bom? Mas é isso, gente. Realmente por essas coisas e ainda mais, é porque eu tive pouco tempo para poder desenvolver bem, sabe? Mas é basicamente por essas ideias que eu acredito que nunca vai ter uma guerra nuclear. Primeiro, porque Deus não permitiria, e segundo, porque as próprias sociedades que querem dominar a humanidade não permitiriam, porque não faz sentido, porque não sobraria nada para elas dominarem, né? Dominaria um bando de lixo radioativo só. Então, essas são as coisas que me levam a acreditar que a gente realmente não vai ter uma guerra nuclear, tá bom? Mas se você tem algum comentário, alguma coisa, posta aqui no comentário que eu vou ter o prazer de poder ler e poder interagir com vocês, tá certo? E